Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma noite com o Senhor, na presença dEle, do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho. E é uma alegria poder mais uma vez estarmos juntos, embora distantes, e continuamos dizendo, estamos com saudade. Hoje eu gostaria de começar a compartilhar uma série sobre a tentação de Jesus. O tempo da prova. A tentação de Jesus, o tempo da prova. E eu quero convidar você para a gente refletir um pouco sobre a tentação de Jesus no deserto. O que é tentação? Tentação é o estímulo a um pecado ou a uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção contra as tentações chega a constituir um elemento central da oração do Pai Nosso. Livra-nos de cair em tentação. Você já parou para orar assim? Sob a ótica da vida cristã, a essência do pecado e de todas as tentações é o afastamento de Deus, que aparece como uma espécie de incômodo moral ao lado do objeto de desejo. Se queremos ser vencedores nas tentações, vitoriosos, nós precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos do Senhor. Na palavra de Deus, a Bíblia, a tentação está sempre relacionada ao mal, originado diretamente do diabo. Satanás é o mal personificado. Algumas das conhecidas passagens da palavra de Deus concernentes à tentação são as narrativas da história de Adão e Eva no deserto e a tentação de Jó por Satanás. E é incrível e interessante que Satanás ele é tão petulante, tão audacioso, que ele tentou a pessoa de Jó, e não somente Jó, mas ele teve a petulância de querer tentar Jesus. Então, no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos Sinópticos, há 3 descrições das tentações de Jesus, ou melhor dizendo, há descrições de 3 tentações sofridas por Jesus Cristo no deserto, todas infligidas pelo diabo, conforme podemos ver em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos capítulo 1, de 12 a 13 e Lucas 4, de 1 a 13. Nós vamos pensar na tentação de Jesus no deserto. E quando você lê Mateus, por exemplo, a tentação começa Satanás dizendo: se tu és o Filho de Deus, colocando a dúvida, usando a dúvida. Em Adão e Eva, tentou usar a dúvida também. Em Jó, olha, ele só serve a ti porque você dá tudo para ele. Ele tem tudo, ele é rico, ele não tem falta de nada. Querendo colocar no próprio Deus um sentimento de dúvida. Então, pedras em pães. Satanás tentou a Jesus.
dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Capítulo 4, 3 de Mateus. Outra vez, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Em Mateus 27, 40. Então o diabo é um intérprete das Escrituras. No entanto, tem uma coisa que ele não é. Ele não é obediente à palavra de Deus. Na segunda tentação, Satanás cita as Escrituras, na tentativa de ludibriar Jesus a cair numa armadilha, numa falácia teológica, se assim podemos dizer, não é? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então aqui nós vemos Salmo 91, 11 e 12 sendo citado em Mateus 4, 6. Satanás fazendo essas declarações. Então essa passagem ganha ainda um peso especial, pois que os salmos aí citados pelo diabo são considerados vinculados ao templo de Salomão, ao conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento. Aquele que ora pede por proteção no templo, e ainda assim o diabo surge surpreendentemente nesta passagem como conhecedor das Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para você. Não basta conhecer a palavra de Deus. Não basta ter conhecimento, porque conhecimento é teórico. Não basta conhecer, é preciso obedecer. É preciso, como disse no início, estar próximo do Senhor. Então, conclui-se que até mesmo a interpretação bíblica pode ser uma fonte de tentação e nós devemos tomar cuidado. Uma outra tentação que o diabo usou contra Jesus, querendo dar para Jesus aquilo que já era de Jesus. Olha, os reinos do mundo. O diabo mostra a Jesus os reinos do mundo. Na terceira e última tentação, o demônio oferece a Jesus a coroa de todos os reinos do mundo. Ora, aquele que é o Criador de tudo e o dono de tudo, não é? Será que ele não aceitaria se tornar o rei do mundo, que uniria o mundo inteiro em um grande reino de paz e prosperidade, o que muita gente anda à busca? E aí, Mateus 4, 8 a 9, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrados me adorares. O que Satanás está vindicando para si? A quem se deve ou a quem devemos adorar, senão ao único Deus, Criador, Todo-Poderoso do céu e da terra? Satanás estava querendo ordenar a Jesus que ele se prostrasse. Meus amados irmãos, tomemos cuidado. A tentação no deserto resume os conflitos que Jesus iria experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal que escravizam os homens, a mim e a você. Foi a este que Jesus venceu.
e Deus o sustentará nesta luta. Deserto. O que é deserto? Deserto é o nome usado para designar uma região quase desabitada e desprovida de água, da chuva ou dos rios. Em alguns desertos, a temperatura durante o dia atinge até 50 graus centígrados e durante a noite essa temperatura cai para abaixo de zero. Lembra lá no Antigo Testamento que no deserto de dia tinha uma coluna de nuvem para proteger o povo de Deus do sol causticante, e à noite havia uma coluna de fogo para aquecer os filhos de Deus, os filhos de Israel. O deserto é a realidade geográfica de grande parte dos acontecimentos bíblicos. Então, o deserto é o lugar escolhido por Deus para revelar ao homem o que está em seu coração. Capítulo 8, versículo 2 de Deuteronômio. O que é que havia no coração do povo de Israel? Então, Deus estava no deserto provando o povo para ver o que tinha dentro do coração do povo. O deserto é o lugar onde nos encontramos face a face conosco e com o nosso Criador, com o nosso Deus. É preciso fazermos um autoexame em nossas vidas, para não cedermos às tentações. O povo de Israel não entrou na terra prometida, e não entrou por quê? Porque o seu coração era um coração cheio de murmuração. Murmuração, amados, é fruto de um afastamento de Deus, mas murmuração também é fruto de ingratidão, e murmuração e ingratidão são frutos de incredulidade. No deserto, Jesus confronta o diabo. Diabolos significa dia de o que divide, o que promove desunião, o que promove separação. Nós estamos vivendo num contexto muito complicado nesses últimos dias, nesses momentos de pandemia e também nestes dias de quarentena, em que está sendo marcada a vida de muitas famílias pela desunião, pela divisão e, por que não, pelo divórcio, pela separação. O que há no deserto? No deserto onde Jesus estava, e o deserto, de um modo geral, nos tempos bíblicos, era marcado pela presença apenas das feras. As feras que abrandaram sua solidão, o acompanharam por 40 dias. Você gostaria de ser acompanhado por uma serpente? Por feras venenosas? Pode ser entendido o deserto como uma metáfora ou uma figura de linguagem dos dias difíceis, de provação permitida e impulsionada por Deus. Muitas vezes as tentações nos sobrevêm, não é para você e eu nos tornarmos cristãos derrotados, mas como Jesus, sairmos da tentação e do deserto da tentação, transformados, vitoriosos para a glória de Deus. O deserto, então, nesse sentido, não é onde Deus nos esqueceu.
mas um tempo, é um lugar onde Ele permite que sejamos colocados à prova para indicar algum projeto idealizado por Ele. É interessante que Marcos, capítulo 1, 12 e 13, logo depois do batismo de Jesus, e nós queremos falar sobre Marcos, a tentação de Jesus no deserto, no livro de Marcos. É interessante que não há um intervalo entre a saída do Rio Jordão, do batismo de Jesus, para ir para o deserto. E é interessante que no capítulo 1, Marcos fala assim, que quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo, através de uma voz, fala com ele, aparece o Espírito Santo como uma pomba e pousa sobre ele, uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito, então, impele Jesus para o deserto. Ao ser convocado por Deus para o trabalho no reino, você poderá ser testado em algum tipo de deserto antes de ser enviado. O que autentica o ministério de Jesus na terra não é o poder do Espírito ter descido sobre ele tão somente. Alguns se orgulham de serem cheios do Espírito Santo e que com isso não vai ser tentado. Se você é cheio do Espírito ou não, você vai ser tentado. Satanás teme pessoas cheias do Espírito Santo. O ministério de Jesus foi autenticado pelas Escrituras, pelos profetas, pelo Pai, pelo poder do Espírito, selando a sua vida. Então, ao ser convocado por Deus para o trabalho no reino, você poderá ser tentado, testado em algum tipo de deserto, antes de ser enviado, antes de Jesus ser enviado para fazer o que ele tinha que fazer. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus teve sua vida autenticada e anunciada pela palavra de Deus, pelos profetas, por João Batista que o precedeu, sendo seu precursor, sendo aquele que abria o caminho, pelo Pai, pelo Espírito Santo e também pelo testemunho de todos. Porque ficou claro para quem escreveu os evangelhos, principalmente os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, na sua unidade, na sua harmonia, que Jesus foi tentado, mas que ele foi vitorioso. Após a tentação de Jesus, começa o ministério de Jesus. O que é que tinha no deserto? Tinha feras perigosas. Satanás estava lá. Jesus foi para lá. Os anjos foram para lá. E Jesus venceu. No seu deserto, nas suas tentações, o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós, queridos?
que nós sejamos vencedores como Ele. Então o deserto é o lugar onde o relativo, que é Satanás, se encontra com o absoluto, que é Deus. Criatura e Criador se encontram. Então eu quero que você lembre que quando você é tentado por Satanás, é uma criatura que está tentando você e não o Criador. Quem está tentando você não é o Criador, porque Deus não tenta ninguém. É uma criatura. E diga-se de passagem que criatura sempre será menor que o Criador. Você pode, no seu coração, dar uma glória a Deus. A criatura sempre é menor que o Criador. Então, o absoluto, que é o Criador, foi tentado por um petulante, por um audacioso ser criado. O que aprendemos com Jesus no deserto da tentação, ou na tentação no deserto? Aprendemos que Deus tem um propósito. Há um propósito na tentação de Jesus no deserto. É que Jesus se tornasse o nosso modelo. Você quer ser vencedor da tentação? Olha para Jesus. Que Jesus se tornasse, em segundo lugar, o nosso refúgio. Na hora da tentação, você pode se refugiar em Jesus, mas que também você se tornasse consolado por Jesus, o nosso Consolador. Ele está no nosso deserto. Deus está no nosso deserto. O Espírito Santo está no nosso deserto. Deus, o Criador, está presente no nosso deserto na hora da tentação. Marcos 1,12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Essa palavra impeliu significa lançar, forçar, compelir, expelir, expulsar, sem o emprego da força. Jesus não foi empurrado para obedecer a Deus. Essa palavra impeliu tem o sentido de enviar ou dirigir. Jesus não foi empurrado para obedecer ao Espírito Santo. Ele não foi empurrado para obedecer ao Pai. Você e eu, o que aprendemos com o fato de que Jesus foi impelido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Que eu e você podemos obedecer a Deus voluntariamente. A ideia é de uma compulsão pelo Espírito que impede ou que dirige Jesus para a tentação no deserto. Muitos pensam, então, só repetindo o que eu falei há pouco, que o fato de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo resultará dali para frente em uma mudança radical para melhor, com solução e livramento de todos os problemas. No caso de Jesus, porém, depois de receber o Espírito Santo,
em forma de pomba, e a voz que vem do alto, e ele é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, a fim de ser confrontado pelo diabo em companhia perigosa de feras selvagens. Uma experiência profunda com o Espírito Santo significou não uma vida mais fácil, e sim mais lutas e perigos. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias. E aí Jesus era tentado por Satanás. E estava entre as bestas feras e os anjos o serviam. Meus queridos, que Deus, em Cristo Jesus, se torne o nosso modelo de vitória, se torne o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia e nas tribulações, e que Ele seja o nosso consolador nesses momentos difíceis. Está difícil para você esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, que para muita gente já diz chega. As coisas estão difíceis para você. O Senhor está cuidando de você. Ele é o nosso Deus. Vamos orar, queridos? Ô Pai Santo, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. Use a Tua palavra, Senhor, para encher o nosso coração de alegria. E que ao estudá-la, ao pensar sobre ela, todos os momentos, o nosso coração possa transbordar. Ó Deus, faz-nos cristãos obedientes a Ti para a glória do Teu nome e ajuda-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu convido você para continuarmos orando, continuarmos buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor é a razão da nossa vida. Eu quero convidar você a pensar na palavra do Senhor em todo o tempo. Quero incentivar você a continuar orando uns pelos outros, nos nossos grupos de oração, no grupo do WhatsApp, da liderança da igreja e de tantos grupos que tem, o Coral Comunhão e outros, o grupo das mulheres, o grupo dos jovens. Vamos estar nos contactando, nos falando. Qualquer situação que você estiver passando, vamos estar nos comunicando. Você tem o meu WhatsApp, tem o meu telefone, tem o meu celular, e você pode estar falando comigo. Eu costumo dizer que eu estou de plantão, tá ok, querido? Se de repente eu não te responder na hora que você ligar ou que você mandar mensagem, vai estar registrado no meu celular e eu vou estar me contactando com você, tá ok? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante seu rosto
e te dê a paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te encha e seja o seu refúgio e a sua fortaleza, para a glória de Deus. Jesus.